Você conhece a figura emblemática do diabo, também chamado de capeta, demônio. Aqui em nosso vídeo comentaremos sobre a biografia, o significado e a verdade final sobre o mito dessa criatura terrível e assustadora. O assunto é muito extenso, muito complexo, e optamos aqui, nesse trabalho de hoje, em utilizar a obra de referência mais relevante e respeitada pela tradição religiosa do Ocidente. Sabemos que a nossa formação aqui, fundamentalmente, é judaico-cristã. Então, o livro de referência, ou a obra que vamos utilizar, é a nossa Bíblia Sagrada, também chamada em alguns círculos de livro da lei. O diabo, ele vai ser abordado aqui na visão do Velho Testamento. Do Novo Testamento deixaremos para uma próxima oportunidade. E por que isso? Porque a essência do livro da lei da Bíblia está no Velho Testamento. Então é mais relevante, obviamente, a gente compreender, para início de conversa, essa questão na ótica do livro dos Hebreus. E até mesmo porque as vertentes contemporâneas esotéricas que utilizam a Bíblia como livro da lei se focam fundamentalmente no Velho Testamento, nas tradições do Templo de Salomão, dos construtores e assim vai. Não tem nada ou quase nada em referência ao Novo Testamento. Portanto, é ali que nós vamos atuar a nossa reflexão do dia. Desde já, agradeço muito se você puder se inscrever em nosso canal, interaja, critique, compartilhe o vídeo, deixe um like ao final se desejar, isso ajuda muito a manter essa obra. E sem mais delongas, vamos ao trabalho diabólico da ordem do dia. A primeira aparição do capeta no Velho Testamento, de acordo com o senso comum, está em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 5, mais ou menos. É a famigerada história da serpente que tentou Eva a comer a fruta proibida ali do paraíso, que depois também estimularia Adão a fazer o mesmo. Esse animal rastejante, de acordo com a lenda, seria a personificação ou animalização, sei lá o que, do capeta na forma de uma entidade natural, concreta, objetiva, material, que estaria atuando ali com a humanidade. Seria a primeira vez que o nosso terrível Satã estaria agindo conosco. Isso é reforçado numa passagem, por exemplo, de Ezequiel, ali no capítulo 28, versículo 13, onde é dito: estavas no paraíso, eras belo e formosa, tal. Associando Ezequiel à passagem ali do Gênesis, porque em Gênesis, em qualquer uma das traduções do Velho Testamento, seja até a versão trazida pelos judeus gregos, a Septuaginta, ou mesmo nos escritos em hebraico e aramaico, em momento algum é dito ou mencionado ou insinuado que o diabo seria a serpente. Outro detalhe, a tradução do termo serpente no hebraico, na racha, alguma coisa assim, parece muito com outro termo hebraico, nihush, que é sabedoria, que seria algo como pensamento, intuição, raciocínio, razão. Então, nessa concepção, talvez a ideia da serpente esteja mais associada ao chamado da razão, do bom senso, da consciência de Eva e Adão em relação àquele tal fruto proibido. Então a serpente pode nem ser uma serpente, se você analisar a raiz linguística do termo. Uma outra participação da nossa querida figura diabólica com o ser humano aparece ali também no livro 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, ou primeiro. Ali é dito que Satanás ele teria instigado Davi a fazer o censo em Israel. Mas, no livro 2 Samuel, capítulo 24, primeiro, está escrito claramente que quem motivou o censo
ali em Israel foi o Senhor Deus. O Deus de Israel ordenou a um dos seus anjos que estimulasse Davi a fazer o censo. No livro de Jó, muito conhecido, ou Ió em hebraico, a gente sabe que houve uma querela entre Jó, que era um grande e poderoso devoto do Senhor Deus, com Satanás. Aquela ativa em que Deus está muito satisfeito com os trabalhos religiosos de fé de Jó, mas aparece a figura do diabo, Lúcifer, Satanás ali, e fala para Deus que talvez Jó não tenha tanta fé assim. Então ele acusa Jó de ser um pouco frágil na sua fé. Aqui o diabo assume o papel de acusador, inquiridor, inquisidor. E aí Deus aceita o desafio do capeta de testar Jó, testar a sua fé. E assim ele vai enfrentar um terrível calvário, uma terrível fase de desgraças, morte, perda, dor, e no final a sua fé vai ser ratificada, vai ser comprovada, e ele vai novamente cair nas graças plenas do Senhor Deus. A figura de Satã aqui, nessa narrativa de Jó, é evidentemente associada a essa questão de uma pessoa que levanta dúvidas, levanta a possibilidade, a hipótese de que o fiel não esteja sendo tão fiel assim como parece. A ideia de que Satã seria um grande líder, uma pessoa ou um ser muito poderoso que questiona o poder e a hegemonia de Deus nos céus e na terra fica um pouco estranha pela análise do Velho Testamento. Por quê? Por exemplo, em Isaías capítulo 45, versículo 7, com licença, está registrado ali que Deus tudo criou. Tudo emana de Deus, tanto a luz quanto as trevas, o bem e o mal, o sofrimento e a alegria, a felicidade, vida e morte, e assim vai. Interpretando isso, fica claro que o diabo, Satã, não criou nada, absolutamente nada, ele não tem esse poder, ele não passa, portanto, de mais uma criatura de Deus, um servo, um anjo que seja de Deus, que realiza um trabalho, tem uma missão divina por ordem do Senhor dos céus. A gente compreende que tanto o mal e o bem, de uma certa forma, vêm da mesma fonte, da fonte primeira, do princípio criador, do grande geômetra que é Deus. Satanás não é nada nessa história, ele é só uma ferramenta, um instrumento de determinadas missões, incumbências e demandas que Deus determina. Essa concepção ela é confirmada, por exemplo, em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 2, onde é dito que Satã senta-se à direita do anjo do Senhor, mais ou menos como se fosse um tribunal celestial. Então nós temos um anjo de defesa, digamos assim, um advogado, e um anjo acusador, um anjo que estimula a dúvida, estimula um obstáculo, a incerteza sobre uma questão qualquer. Seria Satanás e um outro anjo, um conflito em relação a dogmas, a princípios, a condutas de fé das ovelhas. Prezados pensadores e pensadoras, a palavra, o termo Satã, que é muito utilizado no Velho Testamento, ele tem um significado um pouco diferente do que acredita o senso comum, o jargão popular. Se você traduzir o termo Satã hebraico ou Satanás aramaico para as nossas línguas atuais, digamos assim, a gente vai encontrar algo como sendo um sentido de acusador, de inquiridor, inquisidor, aquele que cria obstáculos, dúvidas, ou uma certa divisão naquele pensamento hegemônico. Você tem certeza de que está acontecendo uma situação, por exemplo, uma situação de fé, de dedicação, de vocação de uma pessoa a uma vertente religiosa, e vem essa entidade e fala: será que você tem mesmo fé, amor, respeito por essa tradição?
Esse papel seria o papel de Satã no contexto do Velho Testamento. Aí você vai dizer, mas o Pires, mas Satã não é uma criatura feia, horrorosa, com um chifre do quinto dos infernos? Na tradição do Velho Testamento, não tem nada a ver com isso. Essa imagem surgiu posteriormente. Isso foi uma criação de outras concepções, a história do anjo caído, como se lá nos reinos dos céus tivesse ocorrido uma grande rebelião, como se alguém pudesse criar uma rebelião, uma revolução terrível contra Deus, tivesse esse poder, essa capacidade de arregimentar uma turma que se rebelasse. Isso é coisa muito humana, né? Isso é coisa muito nossa aqui, de ficar nervosinho, mimimi, querer mudar o mundo, se rebelar, né? Inclusive eu tenho alguns trabalhos que mencionam esse tipo de atitude. Vamos lá quebrar tudo, joga bomba, coquetel molotov. Isso é uma concepção até infantil, uma concepção absurda na visão dos antigos sábios do povo judeu. Satanás é aquele que cria obstáculos para nós, é aquele que intimida, inibe a nossa caminhada, segura, freia. E por que será que isso seria relevante ou engrandeceria algum tipo de concepção, de visão na nossa jornada pela Terra? Porque sem os obstáculos, sem as dificuldades da vida, você não consegue mostrar o seu valor. Você não consegue comprovar, seja a sua fé, seja as suas virtudes, as suas qualidades. Uma pessoa que tem uma vida muito fácil, muito tranquila, não passa por nenhum revés, ela se torna uma pessoa, a gente sabe, né? Uma pessoa fraca, despreparada, uma pessoa que só fica na retórica, no blá blá. A pessoa dizer que tem muita fé, que tem muita qualidade, muita dedicação, muita inteligência, tem uma luz brilhando sobre a sua cabeça, isso é fácil, qualquer um fala e diz que é inocente. Mas a comprovação tem que vir através de mecanismos, de filtros, de testes, de concepções que possam pôr à prova essa verdadeira qualidade que você tem. E esse é o papel de um instrumento, de um servo de Deus, daquele que foi criado, que recebe ordens do Senhor Deus, um dos seus anjos, que tem exatamente esse papel, que é Satã. Isso, meus amigos, na concepção do Velho Testamento. Em breve faremos novos vídeos tratando da visão do diabo em outras vertentes, em outras tradições teológicas religiosas. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Fico muito feliz se você puder interagir com o canal, comente, critique, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, deem um like. Isso ajuda muito a gente a manter essa obra. Em breve retornaremos a esse tema demoníaco aqui do capeta na Terra, em outras concepções. Muito obrigado, um grande abraço.